Presença do Gaston Siviero, que está recebendo o deputado federal Zé Geraldo, uma visita do Eliseu, acompanhada da deputada estadual Bernadette, que vai explicar para a gente um pouquinho das atuações deles e assuntos que são de interesse de Dom Eliseu, como a emancipação de Vila Bela Vista, a divisão do Estado do Pará, criando o Tapajós e o Carajás, entre outras novidades que a deputada estadual Bernadette tem para a gente aqui. E ela me contou agora, rapidamente, que está chegando novidades, né, deputada? Isso, Dom, você telespectador que eu quero saudar, dizer que o processo ele tem novidades, inclusive muito bem produzidas pelo nosso deputado federal Zé Geraldo, que está conosco aqui, que vem acompanhando esse processo muito de perto. É que o projeto apresentado no MEC foi acatado na integralidade e é um compromisso já revelado pelo governo federal, pela presidenta Dilma, e reproduzido pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, de que das 6 novas universidades a serem criadas para o ano, está incluída a Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Estado, com um polo em Rondon do Pará, aqui pertinho de Dom Eliseu, com vários cursos aí de nível superior para poder capacitar aí a nossa juventude e a gente poder avançar. Então, uma excelente notícia para você, telespectador. Vamos avançar. A educação é a base realmente de um desenvolvimento mais sustentável, né? Deputada, a questão da emancipação da Vila Bela Vista, como é que está a situação? Evoluiu da última vez que a senhora teve na Vila Bela Vista? Evoluiu alguma coisa? Nós, na verdade, não abandonamos por um dia sequer o processo. Nós queremos dizer para o povo que mantém o sonho e a esperança muito acesa. Nós estamos no aguardo ainda de um documento esclarecedor de informações da parte da Prefeitura Municipal. Do IBGE nós já conseguimos as informações, ainda carece da Secretaria da Fazenda, mas são dados que nós estamos juntando ao processo. E o próximo passo, Dom, é nós juntarmos realmente uma comissão de deputados estaduais para irmos até o Tribunal Regional Eleitoral, levar o pleito para que o TRE inclua no plebiscito do Carajás, Tapajós, também o plebiscito para criar novos municípios. Nós ainda vamos fazer essa audiência com este pedido, então não temos hoje ainda a resposta, mas nós temos com certeza condições já de alguns distritos da nossa região serem emancipados, caso o TRE acate a proposta de embutir o plebiscito de municípios junto com os estados. E falando em Tapajós e Carajás, como é que está a situação, o trabalho em prol da divisão do Estado do Pará e criando os 2 novos estados? Nós queremos dizer aos telespectadores de Dom Eliseu, Bela Vista, que nós estamos assim, extremamente animados, empolgados, porque nós já tivemos o lançamento da frente pró-Carajás e pró-Tapajós em Belém, em Santarém, em Marabá. Então, um processo assim, bem adiantado. Semana passada estivemos em Brasília, também numa audiência no Tribunal Superior Eleitoral, apresentando várias sugestões para melhorar a resolução das eleições e dizer que a união, na verdade, das 2 regiões, Tapajás com Carajás e vice-versa, é um fator preponderante para o sucesso do plebiscito, para a vitória do sim nesse processo. Nós sabemos que a criação de mais 2 estados ela é imprescindível para desenvolver de fato, para diminuir os problemas e o sofrimento que as populações distantes enfrentam hoje. Um estado com 1.200.000 quilômetros quadrados, que não, é algo ingovernável. Não tem governadora, não tem governador que dê jeito de cuidar de estradas, de cuidar de escolas, de rodovias, uma imensidão gigantesca como é hoje o estado do Pará. Nós precisamos pelo menos de 3 governos de estado aqui nesse grandioso Pará. Amazonas também tem que pensar em criar mais estados naquele grande território. Nós temos hoje uma desigualdade nacional muito grande, é esse olhar que nós precisamos ter. Temos Sul, Sudeste e Nordeste, com estados pequenos, portanto, com uma grande força no Congresso Nacional, carreando muitos recursos para lá, enquanto o Norte, dentro dele o Pará, realmente com recursos bem a menor. Importante dizer também, Guidon, que não tem perdedor nessa história. O povo aí de Belém, que vai ficar o novo Pará, eles, na verdade, serão grandes ganhadores também, porque hoje os impostos repassados para os municípios do Carajás e do Tapajós é muito maior do que dali
é arrecadado. Então, os números já mostram, por exemplo, que a maior parte do ICMS e do Produto Interno Bruto, da riqueza gerada, ela vai ser mantida no Novo Pará. O pessoal lá vai ter muito mais condição de atender o Marajó e os outros municípios pertencentes que pertencerão ao Novo Pará depois das emancipações. E os novos estados também, com novos governos, com mais representação política, com indução do desenvolvimento, trazendo mais indústrias, empreendedorismo, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento muito maior, com solução dos problemas, e o povo tendo um governo bem próspero para poder cobrar os seus direitos e a gente poder, então, avançar. A gente quer aqui agradecer também ao Gaston, que está junto nessa luta, parabenizá-lo pela sua participação, pelo seu envolvimento nesse processo todo. A gente sabe que é um dos caminhos para a gente poder construir mais paz, diminuir a violência, gerar um desenvolvimento, uma situação melhor na saúde e segurança, é a gente criar mais estados aqui no nosso Pará. Estamos aqui com o deputado federal Zé Geraldo, que também está na visita aqui em Dom Eliseu, na residência do Gaston nesse momento. E o senhor viu bem que a deputada falou, o Sul e o Sudeste e o Nordeste tem mais político, para ser mais claro assim, né? Bem mais políticos. Então, criando os estados aqui, o Carajás e o Tapajós, nós vamos ter uma representatividade política maior. É também dos caminhos que é positivo a divisão do estado do Pará? Eu acredito que o tema da divisão territorial aqui no estado do Pará, ele está posto e não é de agora, né? O Tapajós já tem mais de 50 anos. Naquele tempo, inclusive, a reivindicação era a criação do estado do Baixo Amazonas. O Carajás mais recente, mas pelo menos uns 30 anos. É verdade que, uma vez criando mais 2 estados, nós vamos ter uma representação maior, principalmente no Senado, porque nós vamos ter mais 6 senadores saindo de um território que só tem 3. Vamos ter mais deputados federais. Mas o grande fato motivador para esta divisão territorial é realmente as distâncias, né, que nós temos, é a nova conformação cultural, né, de um povo que veio chegando mais recentemente, né, de outros estados, e estão construindo a sua própria dinâmica econômica, cultural. Portanto, eu acredito que, pelo tamanho da nossa Amazônia, né, comparando com as outras regiões do Brasil, não tem nenhum prejuízo para o Pará, para o Carajás e para o Tapajós, nós termos aqui mais 2 estados. Nós vamos, pela primeira vez, discutir o tema em um plebiscito onde o povo vai participar, todo o povo. Nós tivemos no passado, mais recentemente, nos últimos 40 anos, a criação aí de 2 novos estados, mas o povo não participou, né? No tempo do Tocantins foi um colégio constituinte e no tempo do Mato Grosso do Sul foi no tempo da ditadura militar. Agora não, nós vamos ter a sociedade participando. Além do desafio que nós temos de unificar essas 2 regiões, uma votando na outra, nós ainda precisamos ir para o estado do Pará, fazer uma campanha para buscar uns 25% daqueles votos, que é uma campanha mais difícil. Aqui nesta região, ou nas regiões do Tapajós e do Carajás, eu acredito que nós vamos ter seguramente 95% ou mais dos votos a favor da criação dos novos estados. Mas na região de lá, nós vamos ter que fazer um trabalho muito duro, nós vamos ter que suar a camisa para convencê-los de que a criação desses 2 estados não inviabiliza o Pará, como eles estão tentando pregar, aquilo que a própria deputada Bernadette já disse, né? Ninguém vai perder nada nessa história, até porque, se você fazer comparação, os estados que se dividiram, ninguém perdeu, muito pelo contrário, o Mato Grosso continua crescendo, o Goiás continua crescendo, né? Mesmo São Paulo, que no passado também era um grande estado, né? Até o estado de Goiás pertencia a São Paulo, e mais com a divisão, São Paulo continua crescendo e não para de crescer, até porque o nosso governo do presidente Lula, da presidente Dilma, está contemplando essa região norte com muitas obras estruturantes do PAC, que há mais de 40 anos não se via, como asfaltamento das rodovias, construção de hidroelétricas, as reclusas, o saneamento básico em várias cidades, desde as grandes e médias até as pequenas cidades, como é o caso da cidade do Eliseu, que está recebendo recursos do PAC, que em outros tempos não receberia.
Outros tempos o prefeito precisava correr atrás de uma bancada federal, de um senador ou de um deputado, para conseguir uma emenda que às vezes não chegava porque a prefeitura estava na inadimplência, mas agora o PAC chega sem contrapartida do Estado, sem contrapartida do município, e mesmo os municípios estando nas inadimplências, mesmo assim o PAC está acontecendo. Então, o momento é um momento de nós fazermos uma discussão de que tamanho não é documento, né? O PAC está chegando nos estados pequenos e nos estados médios e nos grandes. Então nós não temos esse medo de dividir o estado em três, e pelo fato de um estado ficar menor, um pouco mais pobre momentaneamente, como é o caso do Tapajós, né, principalmente, que vai ser o maior geograficamente, mas não o maior economicamente. O caso do Carajás ficará em segundo lugar em tamanho, né, em segundo lugar na economia. O Pará menor em tamanho, mas maior na economia, inclusive com todas as áreas marítimas, né? Toda a nossa produção aqui do Carajás, por exemplo, vai ter que sair pelos portos do Pará, vão pagar imposto lá no Pará, como por exemplo Minas Gerais, que é um grande estado, paga os impostos do minério no Espírito Santo, no porto de Tubarão. Então esse debate para mim não é o debate principal. O debate principal, eu acho até que é um debate mais emocional mesmo, né, que estão tentando fazer, de dizer que se dividir, nós vamos dividir as famílias, etc. Não tem nada disso, não. Nós vamos continuar pertencendo aqui à mesma região. Belém continuará sendo a grande capital de todos nós, a capital cultural, né? Até porque ela já é a maior cidade da Amazônia, né? Belém hoje é maior do que Manaus, tirando a Zona Franca em Manaus. Lá não tem mais, né? Não tem mais nada. Nós temos um potencial muito, muito maior. Então, a nossa vinda aqui é uma vinda também de agradecimento. É a primeira vez que venho, né, de forma mais pública, fazer um agradecimento dos votos que tive aqui. Sempre tive uma votação expressiva, né, aqui em Dom Eliseu. Sempre tive uma atenção com esta região. Essa cidade é uma cidade, né, que é um polo importante, que tem uma representatividade muito grande, que tem uma característica, né, para se desenvolver a produção muito grande, como já começa a acontecer, e nossos mandatos têm uma responsabilidade com esse projeto de desenvolvimento do Brasil e com o projeto de desenvolvimento que nós queremos fazer aqui, tanto no Pará, mas naturalmente que depois das duas regiões emancipadas, nós queremos que nós tenhamos governos democráticos, governos que realmente respeitem o dinheiro público, governos que não se coloque como dono, né, da história, e o resultado melhor é a criação dos dois estados. Para nós, se for feito todo esse trabalho e não passar o plebiscito, é um prejuízo, porque ninguém sabe quando nós teremos um outro plebiscito para discutir o mesmo tema. E o Gastão ouviu o que o deputado Zé Geraldo, a deputada Bernadette, falou na nossa reportagem. Ele agora vai fazer uma síntese do assunto Carajás, do assunto Vila Bela Vista, uma universidade próxima aqui para os jovens de Dom Eliseu. O que é que você acha da atuação desses deputados, da vinda deles aqui em Dom Eliseu, para passar para a população essas grandes vantagens que Dom Eliseu vai ter com a universidade, com Bela Vista, com Carajás e o Tapajós? Momento muito especial, né? Ter um deputado federal, uma deputada estadual aqui trazendo muitas boas notícias. Você sabe que o deputado, ele não está com dinheiro na mão. Ele não é executivo, ele não executa as ações, mas ele cria as leis, ele viabiliza a criação de novas estruturas através das leis. E é isso que os nossos deputados estão mostrando, que eles estão muito empenhados. Então tivemos essa boa notícia da universidade, do polo universitário, com muitos cursos. Acho que a Bernadette nos colocou aqui, da ordem de 50 e mais 50 cursos serão desenvolvidos nessa região. E um dos polos, logo aqui em Rondon, Xinguara, Marabá e Paraopebas. Então, nós teremos opções de nível universitário com qualidade para os jovens de Dom Eliseu e toda essa região do Carajás. Esse debate da criação de novos municípios e novos estados, nós somos completamente a favor, tanto da criação de novos municípios, como é o caso de Bela Vista, aqui hoje Itinga, como muitos chamam, o Parazinho, e como a questão do Carajás e o Tapajós. Por quê? Porque isso significa mais ação, mais resultados, mais respostas às demandas, às necessidades da população. Então nós estamos seguros de que você,
cidadão, cidadã, vai votar a favor da criação do Carajás, vai votar a favor da criação desse nosso novo e futuro município de Bela Vista, aqui ao lado, e tudo isso com certeza trará muito desenvolvimento para a nossa região. Então, obrigado, Quidão, mais uma vez, por esse carinho, essa atenção especial de vir aqui fazer essa entrevista, Zé Geraldo, Bernadette e os companheiros que talvez não foram filmados, a imagem pode mostrar, né, que também estão nos prestigiando aqui. Aí, tivemos aqui na residência do Gaston, conversamos com o deputado federal Zé Geraldo, a deputada Bernadette, falamos de assuntos de importância para Dom Eliseu e aguardamos o novo retorno dele à nossa cidade para a gente ver como está dando continuidade a esses assuntos.